Segunda parte do Açores hoje, ainda bem que continua desse lado. Nesta segunda parte vamos falar de ciclismo na vertente de cross-country e também de golfe rústico. Mas começamos com o cross-country. Em São Miguel, a terceira prova desta modalidade decorreu no domingo na Cancela do Cinzeiro, no concelho do Nordeste. A exigência técnica do percurso não afastou os participantes, pelo contrário, o número dos inscritos superou inclusivamente os da prova anterior. Connosco para nos comentar a prova de domingo temos Jorge Medeiros, da Associação de Ciclismo dos Açores. Muito boa tarde, Jorge Medeiros. Obrigada por estar na nossa companhia também. A caravana de cross-country rumou ao Nordeste, que naquilo que já é o quarto ano consecutivo na realização desta prova neste concelho. Por acaso foi o quinto ano. Boa tarde. É o quinto ano que fomos ao Nordeste e invariavelmente apanhamos o piso enlameado. Nas 5 vezes que lá fomos, houve só uma vez que o piso estava relativamente bem, acho que foi logo no primeiro ano. Depois, no sábado, faz sempre um dia de sol, ainda sábado Como passado, foi o caso? estava um dia de verão, estávamos a marcar o percurso de t-shirt e no domingo não estava a chover, mas o piso tinha chovido durante a noite, o piso estava pesado. Mas o ambiente ainda assim Criou uma dificuldade acrescida. Criou uma dificuldade acrescida, neste caso, para os ciclistas, é verdade, mas para os participantes o não estar a chover e depois até mesmo já perto do meio-dia já estava a fazer sol e tudo, foi uma jornada fantástica, muito bem passada em Nordeste, é verdade, tirando este fator de dificuldade acrescida, mas que também faz parte desta modalidade. Este fim de semana tivemos no continente uma prova internacional de VTT, disputada também sob condições de lama, de frio e chuva, mas é isto, é o VTT, requer precisamente esta variedade de percursos, de piso, de terreno, e se não tivermos pelo menos uma prova pronta com lama, não é uma taça de VTT. Aconteceu em Nordeste. Ficou assim já batizada esta terceira prova, que já está a meio desta taça de cross-country. Já aqui referimos que foram muitos os participantes, que inclusivamente superaram os da segunda prova. Quantos é que estiveram no Nordeste? 70 atletas inscritos em Nordeste. Alinharam 68, houve 2 que acabaram por não conseguir alinhar, um por avaria e outro por doença, mas pronto, são circunstâncias normais. Tivemos 70 atletas inscritos, que foi o melhor número de sempre nesta competição e foi a prova, pronto, que inclusive bateu o número de participantes que tínhamos sido nas 7 cidades. O cross-country em São Miguel está de saúde, respira-se, o ambiente que se tem vivido nas provas tem sido absolutamente fantástico. Acho que a organização também tem feito os possíveis por divulgar as provas, por criar este ambiente. Vemos aqui este circuito completamente fitado e também ajuda a criar aquele ambiente de prova, de competição. Os atletas estão lá no sábado a competir. Uma coisa é competir num circuito como este, outra coisa é ter aquele ambiente tudo decorado com as fitas, sinalizado, dá aquele aspecto racing à prova. E mesmo para quem assiste tem um impacto para quem assiste diferente. Também, a marcação não é só para quem corre, é para quem, aliás, é mais quase para quem assiste, porque consegue fica a saber zona. Exatamente quais são as zonas onde os ciclistas vão passar. Também tem uma questão de segurança, é uma fitinha, mas ao menos a pessoa sabe que há uma barreira que convém não passar, ou se passar tem que ter cuidado. E foi um recorde de espectadores, tivemos muita gente a assistir à prova, havia locais com 50, 60 pessoas, aqueles mais atrativos, onde eventualmente o risco de queda ou a probabilidade de queda eram maiores, estavam recheadas de público que foi do agrado. Também torna-se empolgante para os próprios ciclistas correr nestas condições. E foi, eu volto a dizer, foi um domingo muito bem passado em Nordeste e as pessoas gostaram, os atletas obviamente queixaram-se um bocadinho de lama, mas isso faz parte e o público gostou. O circuito é muito... o desenho é do mais circuito, técnico o circuito. O circuito permite que as pessoas, caminhando de poucos metros, vejam diferentes zonas do percurso, porque ele está tudo muito concentrado, o que torna isto também muito interessante. Estamos aqui a ver imagens daquela que foi a segunda corrida. Tínhamos visto imagens da primeira corrida de onde corriam os mais novos, os cadetes, 15 e 16 anos, a promoção e as atletas femininas. Aqui são as corridas principais. A corrida C2 largam primeiro os elites, um minuto depois saem os Masters 30, depois os Masters 40 e os Masters 50 e ainda os Júniors. Os Júniors saem a seguir aos elites. São partidas minuto a minuto. É gratificante para a Associação, depois deste trabalho de preparação das provas, de divulgação e da aposta na modalidade, ver todo este dinamismo e este nível ao qual o cross-country especificamente já chegou, e quer a nível de participantes, quer a nível de público que vai apoiar os atletas?
Claro que sim. Nós, enquanto associação, estamos aqui para promover o desporto e para promover a evolução dos atletas, para fazer os escolhas de formação, mas se nós conseguimos associar a isto aquela ambiência gerada pelo público, pelas pessoas que acompanham os atletas, e se nós conseguimos criar este ambiente, vá lá, de festa à volta das provas, obviamente que se torna gratificante, é motivador, faz com que nós tenhamos mais vontade de proporcionar novas condições e novidades na próxima prova. Enfim, isto é tudo um ciclo, é uma roda crescente e temos que ir alimentando esta roda para fazer crescer esta modalidade. E, como eu disse, ela está bem. Há 2 ou 3 anos houve ali quase como uma estagnação do número de praticantes, aquela questão de investir mais na parte técnica ou facilitar um bocadinho mais a parte dos circuitos de cross-country, mas penso que temos conseguido arranjar aqui um equilíbrio em que temos alguma dificuldade técnica, temos 1 ou 2 circuitos sempre mais técnicos, outros mais acessíveis. Este é o e caso. Temos tido um público fiel, à volta dos 60, 70 participantes, às vezes 80, numa competição com 5 provas, conseguimos ter sempre um bom número de praticantes e acima de tudo temos conseguido imprimir uma grande qualidade organizativa aos eventos, em termos de horários, os atletas já conhecem os procedimentos todos, as inscrições estão feitas online, os treinos, os horários de reconhecimento, o cumprir os horários das provas, enfim, são mecanismos, automatismos que se criam de parte das equipas, do público e da organização que facilita a nossa tarefa e que nos dá este entusiasmo de continuar. As imagens mostram-nos que, de facto, este circuito é um pouquinho mais exigente a nível técnico. É bastante exigente, é bastante. Se compararmos tem um grau com aquilo que tem um grau de dificuldade acrescido e com esta questão da lama ainda mais. Mas a evolução de ano para ano dos próprios atletas, esta secção da qual estamos aqui a ver e era onde se reunia a maior parte das pessoas, estão todas do lado de cada câmara, não é? Estavam ali 50, 60 pessoas a assistir àquela zona. Há 4 anos atrás, provavelmente apenas 20% dos atletas fariam aquilo na bicicleta e neste momento 90% já faz em cima da bicicleta. Uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Por acaso nesta prova vemos 3 ou 4 atletas da vertente de downhill que, por saberem que este circuito é mais técnico, aproveitaram para fazer uns quilómetros ali a pedalar. Eles faziam esta secção que nós tínhamos visto em imagens, faziam aquilo como se fosse asfalto, sem diferença absolutamente alguma. Obviamente que o público, eu também estava no público a assistir, também fui para aquela zona e ia ver só o ambiente e acabei por ficar lá 45 minutos sempre naquela zona porque estava extremamente divertido. Os atletas falavam com o público mandava as bocas, aquelas bocas de circunstância, mas foi giro, criou-se ali um ambiente muito giro, olha, e espero que se repita muitas vezes em muitos circuitos porque o ciclismo também é uma festa. E esta foi uma prova emocionante, houve várias mudanças de posições, algumas discutidas até à linha da meta, algumas quedas também, é verdade, uma prova emocionante até ao fim. Nos elites, o David Moraes venceu com margem folgada para o segundo classificado. Nas 2 primeiras provas o David contou com a posição de um atleta do continente que estava cá. Ele não fez, que era o Valdemar, ele não fez esta terceira prova. Então, o David, no escalão principal de elites, venceu confortavelmente. Nos júniores, o Filipe Lopes também venceu com uma margem confortável, mas nos restantes escalões aquilo foi sempre discutido até ao fim, inclusive ao fim de 2, 3 voltas, nós, o público que tem acompanhado essas provas, eu próprio, nós estamos ali a ver a prova e de repente começa a olhar, mas aquele atleta já passou, não, este é que vai em primeiro. Houve ali uma fase de 2, 3 voltas em que estávamos todos baralhados. A corrida de massas 30, acho que teve 3 ou 4 líderes diferentes, a massas 40 e Iden Aspas, e no final eles terminaram com poucos segundos de diferença. Nas massas 30 o segundo lugar foi discutido ao sprint e o Fernando venceu na linha de meta sobre o Mitton. Temos aqui imagens do Rui Torres, que venceu com 3 ou 4 minutos de avanço nas massas 50, mas foi a primeira vitória obtida por Rui Torres. Portanto, estes circuitos com estas variáveis todas criam aquelas surpresas, aquela expectativa e aquela incerteza quanto ao resultado final. E que mostra que o espírito competitivo também está ao rubro. Sim, o espírito está e a competição está ao rubro, há muitos candidatos, as classificações da taça já estão atualizadas, existem, à exceção lá está dos elites. Os restantes escalões já há ali 2 a 3 atletas em condições de vencer, o que aumenta a expectativa para as 2 provas que faltam. A próxima prova é lá, no dia 10 de abril na Lagoa do Carvão e iremos encerrar a taça na Gorriana e, portanto, eu acho que estão reunidas todas as condições para termos uma taça de cross-country memorável. Vemos aqui imagens do David Moraes, isto
Assim parece fácil, mas aquilo tem um declive bastante acentuado ali, com 10, 15 centímetros de lama, efetivamente não é fácil de fazer aquela zona, mas pronto, correu tudo bem, ninguém se magoou, houve umas quedas mais aparatosas que outras, houve um grande prejuízo para a organização em termos de placas de guiador. Aqui vemos imagens do António Raposo, que ficou sem a placa com o número frontal. Houve 6 ou 7 atletas que no final vieram e disseram: eu parti a minha placa, o que é que eu faço? Pronto, vamos providenciar placas novas para a próxima prova, mas isso faz parte, não interessa. São contingências às quais a Associação e a Organização também já estão preparadas para responder. Sim, mas nunca tínhamos tido 6 ou 7 placas partidas numa única prova. Mas antes as placas do que a bicicleta. A placa, que é só meter uma abraçadeira nova e está feita. A bicicleta, quando acontece uma avaria na bicicleta, é mais chato. E como é que se portaram as senhoras nesta prova da Cancela de Cinzeiros? Tivemos 2 e pelo menos 3 que tinham feito a última prova estavam a assistir e só diziam: ainda bem que eu não meti nesta prova. Mas a Isabel Augusto e a Bernadette, que são as 2 atletas federadas, foram 2 heroínas. Normalmente as femininas têm feito 2 voltas aos circuitos, ainda por cima neste pusemos-las a fazer 3 voltas. A Isabel conseguiu chegar ao fim, a Bernadette teve um furo logo na primeira volta, mas pronto, quiseram concluir, fizeram as suas voltas todas com mais ou menos dificuldade. A verdade é que isso também há aquela sensação de superação e de ultrapassar uma dificuldade e que cria aquela alegria no final. Eu estava no sábado, estávamos a marcar o percurso e Isabel Augusto fez lá uma das secções a descer, que nunca tinha conseguido fazer, e foi ver a alegria dela por conseguir fazer aquela secção. São pequenos momentos que nos deixam satisfeitos, aos atletas, à organização, e é como eu disse, o ambiente que está gerado em volta desta competição está excelente, e já o ano passado também tem sido de regra geral, tem sido este, mas é isso, o ambiente este ano está particularmente interessante e as pessoas estão com um espírito mesmo muito interessante em volta desta competição, mas também há interajuda, também há amizade e fair play entre todos aqueles que participam. Completamente. Há uma equipa nova, Segment Bike Team, que tem levado muito público, tem trazido pessoas novas que fizeram um pequeno vídeo lá com as GoPros e montaram, publicaram na internet. Tudo isto vai lá alimentando aquela roda que é preciso para pôr isto tudo em movimento. Muito obrigada, Jorge Medeiros, pela sua presença no Obrigado Açores hoje. mais uma vez e mais uma vez obrigado ao Açores hoje pelo acompanhamento que faz destas provas, e esperamos que continue sempre assim. E nós estaremos certamente a acompanhar as diferentes modalidades do ciclismo. Obrigada, Muito Jorge obrigado, Medeiros. Boa tarde. Esta Taça de São Miguel em Cross Country está a meio da competição. As 2 próximas provas irão decorrer, a próxima já a 10 de Abril na Lagoa do Carvão e depois a última a 29 de Maio na Gorriana. Esta competição, como vimos, está ao rubro e as próximas provas irão consolidar os resultados ou então irão baralhar mais ainda as contas para se apurarem os vencedores. Na Ilha do Faial, também no domingo, decorreu igualmente a 3ª prova da Taça do Faial em Cross Country, que decorreu na Ribeirinha. Esta etapa juntou vários ciclistas na prova, que já está também a meio do campeonato desportivo da Taça do Faial. Esta tarde é nosso convidado, Nilson Fialho, da delegação do Faial, da Associação de Ciclismo dos Açores, que está connosco a partir dos estúdios da Horta. Muito boa tarde, Nilson Fialho, obrigada pela sua presença no Açores hoje. Esta 3ª prova da Taça do Faial em Cross Country decorreu no circuito da Ribeirinha. Como é que foi esta prova de domingo? Como é que decorreu? Boa tarde e mais uma vez obrigado por nos convidar e podemos divulgar aqui o que é feito no ciclismo aqui na Ilha do Faial. A prova da Ribeirinha, ao contrário da prova de São Miguel, teve muito bom tempo, mas também as dificuldades não eram tão grandes caso houvesse ali mais um bocadinho de chuva. Mas aqui o circuito que foi desenhado pela equipa Ribeirinha Ativa, na freguesia de Ribeirinha, tinha cerca de 2 km, onde percorríamos várias zonas lá da freguesia, na zona, obviamente, mais nas terras, ali nos caminhos à volta do centro da freguesia, o que leva sempre uma concentração maior de público também adepto ali na freguesia da Ribeirinha. Tivemos na competição 32 ciclistas inscritos, 30 federados e 2 na promoção, que é sempre bem-vindo cada vez mais atletas experimentarem a promoção, que são atletas não federados que podem experimentar a fazer uma prova e esperemos que ganhem o gosto para se federarem posteriormente.
Também nesta prova voltámos a ter, já que na segunda prova também tivemos 2 ciclistas da Ilha do Pico, que é salutar fazer este reforço, porque são 2 ciclistas que já estão federados. Tivemos um também da promoção que veio da Ilha do Pico, esperemos que também se federe, e assim temos conseguido estar a aumentar o número de ciclistas e também o número de ciclistas das várias ilhas a participar. Também é um dos objetivos da Associação de Ciclismo, é aumentar as ilhas onde se pratica. Tem vindo a acontecer nas últimas edições e concretamente nas 2 primeiras provas desta taça. Tem havido um aumento de inscritos e de participantes a competir? Sim, o que tem acontecido este ano, começa-se a ver o trabalho da formação. Está a surgir um número razoável de ciclistas que vêm das escalões de formação e que estão a entrar nos cadetes e nos júniores, e aí começamos a ter um maior leque de ciclistas, que inicialmente o grande número de ciclistas presentes aqui na Ilha do Faial e também na realidade dos Açores eram ciclistas já de mais idade, mais nos escalões de Masters. Aqui começamos a ter uns ciclistas mais novos, que também deve ser a aposta, não é? Na formação, para que eles possam evoluir e levar também aqui o nome do Faial a outras provas e a outras conquistas, esperemos. Nós estamos a ver imagens do circuito da Ribeirinha, que para quem assiste é igualmente interessante poder acompanhar o desenvolvimento competitivo dos vários atletas que participaram nesta prova. Pronto, esta zona que estamos a ver é uma zona de lá num terreno que tinha-se várias passagens no mesmo terreno, onde estava a maior parte do público centrado, e aí poderá realmente ver a evolução e as movimentações dos ciclistas ao longo do percurso. Esta é a parte mais central, depois havia algumas outras zonas que realmente tinham menos público, também eram mais afastadas do centro da freguesia, mas isto também, a ideia é tentar unir o bom ao agradável, que é o bom termos muitos ciclistas a participar e o agradável também ter o maior número de público possível a assistir às provas. Por isso tem sido um esforço, e aí as equipas aqui da Ilha do Faial têm colaborado com a delegação, que organizam nas freguesias, neste caso a Ribeirinha Ativa, na freguesia da Ribeirinha, e o Grupo Esportivo Cedrense na freguesia dos Cedros, circuitos na freguesia, para também dar uma maior chamariz às provas e na zona onde existem as equipas. E neste caso, como o Nilson Fialho já referiu, como as imagens também o demonstram, o tempo ajudou para que mais pessoas pudessem acompanhar os atletas nesta prova. A natureza técnica da Ribeirinha, deste circuito da Ribeirinha, tem pontos, eles próprios também são exigentes. Sim, tinha ali uma ou duas situações mais exigentes. Estávamos ali a ver uma das descidas, mas que havia uma escapatória, que é uma descida já com alguma inclinação, mas havia uma escapatória para os outros ciclistas que não queriam arriscar naquela descida. As outras situações razoavelmente fáceis para aqueles que já estão, obviamente, aqui mais habituados a participar nestas provas. E quem é que foram os vencedores nesta que foi a terceira prova da Taça do Faial em Cross Country? Em cadetes masculinos tivemos o Gonçalo Anjos, nos cadetes femininos Helena Betancourt, em júniores masculinos Leandro Escobar, todos estes ciclistas da Ribeirinha Ativa, Orivesaria Olímpio. Nos femininos tivemos a vitória de Sónia Mendes, do Grupo Esportivo Feiteira. Nos sub-23, Miguel Nunes, do Grupo Desportivo Cedrense. Nos elites, Nuno Fialho, também do Grupo Desportivo Cedrense. Nos Master 30, Nuno Carvalho, do Grupo Desportivo Feiteira Café Silva. Nos Masters 40, Manuel Monteiro, que é um ciclista que defende uma equipa continental que participou na nossa prova. Nos Masters 50, João Cardoso, do Grupo Desportivo Feiteira Café Silva. E na promoção tivemos Lisandro Mota a vencer. O Nilson Fialho referiu a participação feminina, pelo menos o nome da vencedora. Muitas mulheres inscritas e a participar nestas provas na Faial?
As mulheres têm sido o nosso tendão daqueles, digamos. Nas femininas, propriamente ditas, que são as elites e masters, temos duas, que é a Sónia Mendes e a Karina Luna. E nos cadetes temos a Helena Betancourt. Faltam ainda 2 provas para se concluir esta taça do FAIAL em cross country, antes do campeonato regional que este ano irá decorrer também na ilha de Faial. É verdade, a delegação do FAIAL este ano tem muito trabalho entre mãos. Temos a próxima prova, que em princípio será no dia 17 de abril, mas ainda hoje surgiu aqui uma pequena questão logística que poderá haver aqui algum reajuste. Depois teremos a última prova aqui na cidade da Horta, no Parque da Alagoa, e depois então teremos o campeonato regional cá em junho. Mas ainda antes temos aqui a colaborar com a associação, digamos, com a direção e que está aqui a levar a cabo uma prova de cicloturismo, o Açores Gran Fundo, que terá lugar na Ilha do Pico no dia 2 de abril e que também estamos aqui a trabalhar afincadamente para que a prova seja um êxito. Já estão a ser feitos os reconhecimentos para o Açores Grand Fondo, que, como referiu, irá decorrer a 2 de abril. Sabe se já são muitos os inscritos para participarem nesta prova? Julgo, isto não tendo tudo completamente atualizado, que temos cerca de 90 ciclistas já inscritos e para além, ainda hoje estivemos a fazer reconhecimentos, mas já para outra prova, para o Peter MTB, uma prova aqui que é realizada pelo Peter Café Sport, uma prova de BTT que se realizará no dia 23, 24 e 25 de abril, de BTT que irá correr as 3 ilhas do Triângulo, pela ordem de Pico, São Jorge e Faial, e que também será uma prova que será muito dura e um desafio para todos os que irão participar. Muito obrigada, Nilce Fialho, pela sua presença no Açores hoje desta tarde para nos comentar esta prova que decorreu no domingo da Ribeirinha. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. O ciclismo e, neste caso em particular, o cross-country a dinamizar a Ilha do Faial, com vários participantes a competirem nestas provas. Vamos falar-lhe agora no Açores hoje de golfe rústico, isto a propósito do 2º circuito de golfe rústico açoriano da Ilha de São Miguel, que arrancou no passado sábado. Vários locais da ilha vão receber um total de 6 provas, de março a outubro. A primeira etapa decorreu este sábado no Parque Urbano, em Ponta Delgada. A Associação 7 Maravilhas volta a ser a promotora da 2ª edição do golfe rústico açoriano da Ilha de São Miguel e hoje é nosso convidado João Pavão, presidente da associação. Muito boa tarde. Obrigada também pela sua presença no nosso programa. O balanço da primeira edição do primeiro circuito foi positivo e isso levou a Associação 7 Maravilhas a voltar a organizar este 2º circuito na Ilha de São Miguel. Correto. Desde já, obrigado ao Açores pela cobertura que tem dado a estes eventos do golfe rústico que a gente organizou. O ano passado correu muito bem as 6 provas, portanto fiquei a promessa da associação junto daqueles que participaram no ano passado de tudo fazermos para pormos em andamento o 2º circuito. E esta foi a primeira prova do 2º circuito, começou agora no dia 19, passado sábado, no Parque Urbano de Ponta Delgada, e a seguir, já em abril, haverá a segunda prova que será na Cancela do Cinzeiro, no Nordeste, onde há bocadinho apareceu aqui imagens do Donilho. Um desporto completamente diferente, mas será naquele espaço muito lindo também para a prova de golfe rústico. Mas isso mostra que os diferentes locais conseguem ter as infraestruturas necessárias para se realizarem diferentes modalidades desportivas. Há pouco vimos o cross-country e em abril será o golfe rústico a ir até à Cancela do Cinzeiro. Tem todas as características e tem que ser aproveitado dessa forma, dar a oportunidade às pessoas de colocar aquele espaço, aliás, as entidades têm que colocar aqueles espaços à disponibilidade das pessoas para praticarem coisas que só naqueles espaços é possível obter satisfação. Na parte do ciclismo, vimos há bocadinho aquela técnica toda dentro dos regulamentos que lá foram criados. No golfe rústico, o facto de não ser campo de golfe nenhum também dificulta um bocadinho, torna a prova um bocadinho técnica também, porque o terreno é muito irregular, porque não é feito todo ele dentro do parque florestal em si, mas é utilizadas umas pastagens que ficam ali adjacentes
à zona do parque. Essa será a próxima prova, mas nós já estamos a ver imagens da primeira, que abriu o segundo circuito deste ano de golfe rústico açoriano da Ilha de São Miguel, que decorreu no sábado, como já referimos no Parque Urbano, aqui em Ponta Delgada. Quantos participantes participaram neste sábado? Neste sábado tivemos 17 inscritos para jogar, portanto, foi os que se inscreveram, foi os que participaram, não houve nenhuma desistência, graças a Deus. De salientar a presença nesses 17 de 4 senhoras que participaram e também de salientar aqui 3 nomes que, ao fim e ao cabo, fomos repescar de provas há 3 ou 4 anos atrás, porque desde 2011 que a gente organiza o golfe rústico, inicialmente era uma vez por ano, já vamos no 5º ano, estamos no início do 5º ano a organizar as provas de golfe rústico e houve pessoal aqui que participa há 4 anos atrás, que nunca mais tinha participado e voltei agora talvez a tomar o gosto e gostando da atividade em si, a ver o que é que a Associação lhes prepara, o que é que a Associação lhes permite para este segundo circuito. E é dessa forma que também se dinamiza esta modalidade. Sim. O João Pavão fez referência à participação de 4 senhoras. É a primeira vez que têm senhoras a participar no golfe rústico? Não é a primeira vez, todas as provas temos senhoras a participar. Aqui 2 senhoras são, digamos, permanentes em quase todas as provas, as outras 2 começaram a jogar nas penúltimas provas do circuito anterior, ou seja, foram à penúltima e à última e começaram agora logo na primeira e esperemos que tenhamos agradado com aquilo que se proporciona, porque não é só a questão da prática do golfe, é toda aquela envolvência de tratamento que damos assim aos jogadores, desde a manhã até o pós-almoço, que também está incluído na participação deles. De março a outubro estão previstas um total de 6 provas, neste que é o segundo circuito. A primeira no Parque Urbano, mas todas elas se vão realizar em locais diferentes. Neste caso concreto, o Parque Urbano é o único sítio que volta a receber uma outra prova. Correto. A primeira prova foi no Parque Urbano, a segunda será na Cancela do Cinzeiro, no Nordeste, a terceira será nas 7 cidades e a quarta voltará novamente ao Parque Urbano. Depois a quinta será em setembro na Lagoa das Furnas e a sexta, também para terminar a prova e como o ano passado, será no Pinhal da Paz. A questão aqui da opção do Parque Urbano por 2 vezes. A primeira porque a prova de março normalmente era realizada nas 7 cidades, mas devido ao excesso de água que ainda existe nas margens, estamos sem margem para fazer o golfe rústico e optou-se por ter que arranjar um outro espaço de onde realizar a prova, que substituía assim o Parque Florestal de Água Retorta, de onde fizemos a prova o ano passado, que os participantes queixaram-se da complexidade de jogar dentro do Parque Florestal em si, porque é muito arvoredo, portanto é muito difícil jogar dentro do Parque Florestal de Água Retorta e então substituíamos o Parque Urbano, aqui de Ponta Delgada, pelo Parque Florestal de Água Retorta. E ao nível de infraestruturas, o Parque Urbano cumpre as exigências necessárias para a realização desta prova? Para já é muito grande, não se utiliza metade, utiliza-se ali 1/3 do espaço que o Parque Urbano tem disponível para jogar, tudo isto na zona jardinada fora do driving range que eles lá possuem. Portanto, isto aqui é tudo na parte de jardinagem do Parque Urbano e não naquela zona que está ali vedada para festas. Depois voltamos ao Parque Urbano, por causa da situação da Lagoa de Congro, onde realizamos o ano passado, que por não ter terrenos, não quer dizer que sejam públicos, porque a gente não precisa de terrenos públicos para isso, mas onde se está a jogar em terrenos privados, corre-se sempre o risco de no dia da prova haver algum imprevisto, ali muito próximo do dia da prova haver algum imprevisto, por não ter a relva devidamente cortada, porque o agricultor pode precisar das terras para ver fim, porque as vacas lá estão, que não incomodariam as vacas, mas uma vez que temos que, mais ou menos uma semana antes, fazer as marcações da zona de jogo, é complicado pedir ao proprietário que já de si nos cede a pastagem para fazermos o golo, dizer a ele assim, olha, está muito bom, não ponha aqui as vaquinhas porque não preciso das vacas agora aqui. Portanto, as pessoas são na esses privada, constrangimentos que ditam esta organização geográfica. Não desfazendo da boa vontade que as pessoas demonstraram o ano passado e agradeço a boa vontade que tiveram em fazer essa assistência. As zonas públicas tipo Parque Urbano, parques florestais, as margens das lagoas, que são da responsabilidade dos serviços de ambiente, são os locais ideais para
para isto, porque para já a erva está mais bem cuidada, portanto não há aquela hipótese de ervas muito grandes e estar para ali a semibolas. Depois estamos em permanente contato com a natureza de zonas muito bonitas e muito aprazíveis de se estar. Os parques florestais de uma forma, aqui o Parque Urbano, que é um jardim lindíssimo aqui no centro, em pleno centro de Ponta Delgada. E que neste caso tem a vantagem de se situar muito inserido na malha urbana, o que pode por si só despertar até o interesse e a curiosidade de outras pessoas que assistem e que estão no momento da prova a passar e que queiram experimentar, porque não, o golfe rústico. Exato, e o Parque Urbano aqui, notou-se ali alguns momentos que havia pessoal que quando entrava ao Parque Urbano deparava-se com aquele cenário de campo de golfe montado, e quando estava a fazer a sua caminhada, a correr, sempre dava uma espreita dela a ver o que é que estava a passar, eu parava um bocadinho também para assistir. E criámos aqui um ambiente que não foi preciso colocar fitas para limitar, para as pessoas não continuarem a fazer a sua caminhada, a sua corrida dentro do parque, porque tentámos fazer com que todas as linhas de jogo que havia não cruzavam os arruamentos lá existentes, ou seja, jogava-se apenas dentro daquela área que estava limitada. Se tivesse alguém a passear nos arruamentos que estão internos ao Parque Urbano, essa pessoa não corria, às vezes não se sabe, pode ter um desvio diferente, mas não havia qualquer perigo direto para a pessoa que estava lá a passear, com os animais, com os filhos, ou fazer corrida de bicicleta, a sua corrida, de interferir com um jogo. Ninguém parava de jogar porque havia pessoas a passar ao lado. Estava sempre garantida a segurança e as condições de jogo, porque a própria Associação Sete Maravilhas, como forma de divulgar a modalidade, permite a que outras pessoas que queiram experimentar possam fazê-lo no âmbito destas provas. Correto. Temos aqui um grupo de pessoas que é muito assíduo ao nosso chamamento para participar nisto, e isto faz ser com as pessoas. No entanto, em todas as provas, independentemente do prémio final que damos no final do circuito, em todas as provas a gente cria prémios para 3 categorias diferentes. Uma para os masculinos, existe uma classificação geral, mas depois dessa classificação geral, que é o que vai contar para o final do circuito, em cada prova existe classificação masculina, classificação feminina e uma classificação chamada de iniciação. E é nessa classificação de iniciação que a gente apela sempre que quer associados da associação ou não, jovens de outras associações que queiram participar, mas até pode pensar, não tenho material para jogar golfe, eu não sei jogar golfe. Não vou lhe dizer que ele aprende naquele dia a jogar golfe. Agora, ele vai estar a jogar, ele vai estar integrado em grupos de pessoal que joga golfe profissional, joga golfe rústico, e apanha ali naquele dia uma pessoa que nunca pegou num taco de golfe e tem que ter aquela paciência de esperar que ele acabe de fazer aquilo para passar a bandeira seguinte. Ou seja, as pessoas, não sei se poderá haver aqui algum receio da pessoa querer ir experimentar aquilo, mas o que a gente garante sempre é, damos sempre prémios àquele que chegar primeiro, segundo e terceiro lugar na iniciação, tem aparecido muito pouco na parte da iniciação, como também disponibilizamos o material necessário que a pessoa precisa para fazer aquelas 9 bandeiras do golfe. Arranjamos os tacos, as bolas, os tis, tudo o que a pessoa precisar, logo que não possua, entra na categoria de iniciação, joga com o pessoal profissional e atendendo que há poucos ainda na categoria de iniciação, chegou ao final e ainda recebe o seu prémio. E assim consegue-se, desta forma, cativar mais adeptos para isso, a modalidade. Obrigada, João Pavão, pela sua agradecemos. presença no Açores hoje. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. A 16 de abril, como já referimos, a Cancela do Cinzano, no Nordeste, recebe a segunda prova deste circuito açoriano de golfe rústico, promovido pela Associação Sete Maravilhas. Antes de encerrarmos a página desportiva do Açores hoje desta terça-feira, voltamos a relembrar-lhe o quadro com a informação das pernoitas dos Romeiros para a noite desta terça-feira, 22 de março. O rancho do Pico da Pedra vai pernoitar nas Feteiras e os de Rabo de Peixe na Covada e também nos Milagres, nos Arrives. Já os Romeiros do Rosário da Lagoa vão descansar na noite de hoje na Lomba do Pomar.
Para amanhã, quarta-feira, 23 de março, o rancho do Pico da Pedra vai pernoitar na Ajuda da Bretanha e o grupo de Rabo de Peixe nos Mosteiros. Os romeiros do Rosário da Lagoa vão descansar amanhã em Ponta Garça. Estamos a chegar ao final do tempo quaresmal e também os romeiros, estes são os últimos 3 ranchos a terminar a romaria deste ano. Por isso, os automobilistas têm que continuar a ter atenção nas estradas regionais até à próxima Quinta-feira Santa, quando estes 3 grupos terminam a romaria. Com esta informação despedimos-nos, chegamos ao fim do Açores Hoje desta terça-feira. Foi um prazer tê-lo desse lado. Contamos novamente com a sua companhia amanhã a partir das 5h20. Continuação de uma excelente noite. Até amanhã.